Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje, eletromagnetismo 1. Bom, queridos, o eletromagnetismo, ele data de uma experiência muito importante feita por Oersted. Ele observou que quando uma corrente elétrica passava por um fio, essa mudava a inclinação de uma bússola, que é essa figurinha que nós temos aí à esquerda. Então, o que o Oersted observou foi que quando uma corrente elétrica se dava em um fio, a bússola se orientava perpendicular a esse fio. Já se sabia que o que mudava a orientação de uma bússola era campos magnéticos. Então, o Oersted fez um aparato onde ele mostrou que, pela orientação da bússola, o campo magnético apontava sempre perpendicular à corrente elétrica. De forma geral, nós vamos fazer da seguinte forma. Olhe essa secção aqui à direita. Corrente gera campo magnético. Quando a corrente elétrica estiver num fio retilíneo, ou seja, quando a corrente for reta, ela vai gerar um campo circular. E quando a corrente for circular, ou seja, quando ela percorrer uma espira, o campo será reto. E aí, queridos, nós temos que ter cuidado para dois vetores agora. Nós vamos representar uma bolinha com X dentro, sendo o vetor entrando na página. Isso quer dizer que vocês estão vendo o fundo da caneta, ou seja, vocês estão vendo o polo sul magnético. E nós vamos representar um pontinho dentro de uma bolinha saindo da página, ou seja, vocês estão vendo a pontinha da caneta, vocês estão vendo o polo norte, certo? Nós temos o vetor para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, inclinado, e agora vocês têm o vetor saindo da página e o vetor entrando na página. Saindo da página, vocês veem a pontinha da caneta. Entrando na página, vocês veem o fundinho da caneta. Então, como é que funciona aqui, queridos? Ó, imagine que eu tenho uma corrente elétrica em um fio na vertical. Fio na vertical, o campo será circular. Circular em que sentido? Horário ou anti-horário? Nós vamos aprender a regra da mão direita. Esses 4 dedos me darão a trajetória circular. O polegar me dará a trajetória reta. Mas, professor, o campo magnético vai ser os 4 dedos ou o polegar? Depende da corrente elétrica que está gerando aquele campo magnético. Se a corrente é reta, o campo é circular. Se a corrente é circular, o campo é reto. Então, como é que a gente faz aí na figura? Ó, campo, corrente para cima. Então, o campo, ó, está girando no sentido anti-horário ao redor do fio. Saindo à esquerda, entrando à direita, atrás do fio para a esquerda, na frente do fio para a direita, como está na figura. Como é que nós vamos calcular esse campo magnético circular? Constante magnética que depende do meio, corrente elétrica que gera esse campo, sobre 2πr, que é o comprimento dessa circunferência. Agora, se nós temos um fio circular, olha aqui, se eu tenho uma espira, ou seja, um fio em formato circular, então o campo magnético vai se originar aqui dentro dessa espira, certo? Então, fio circular, campo reto. Fio reto, campo circular. Então, nós temos aí na figura uma espira, certo? E uma corrente elétrica saindo do polo positivo, girando no sentido horário. Opa, corrente circular, agora ela é a extensão dos 4 dedos. Circular em que sentido? Circular no sentido horário. Então, vocês estão vendo meu dedo, ó, saindo da tela, certo? Então, aqui no meio, ó, nós temos um campo magnético saindo da tela, correto? Não, professor, preste atenção. Eu fiz, queridos, o sentido horário apontando para vocês. Aí é saindo da tela. Mas agora bora fazer na página do caderno. Se eu fizer aqui na página do caderno, ó, meu dedo vai de encontro à tela, tá? Meu dedo de encontro à tela. Então esse campo magnético aqui, ó, ele está entrando na tela. Então eu estou vendo o fundinho dele. Campo reto, campo circular, inversamente proporcional ao comprimento da circunferência. Campo reto, μ é uma constante que depende do meio, sobre 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro desta circunferência. Agora,
nós podemos ter duas associações de espiras. Isso aqui só vai servir para a corrente circular. O solenoide, onde no solenoide nós temos espiras em série, ou seja, essas espiras estão enroladas de formas que, se eu cortar uma, cessa a corrente elétrica. E a bobina chata, nós já temos espiras em paralelo. Então, eu tenho espiras individuais, onde cada espira consome uma corrente elétrica. Bora para a regra da mão direita? Olha aí no solenoide. Corrente, olha a corrente aqui, ó. Começando por cima, certo? Do núcleo. Então, a corrente elétrica circular começando por cima, ó. Ó, para onde aponta meu campo? Meu campo está apontando para a esquerda. Então, aqui à esquerda, ó, vai ser o nosso polo norte. E aqui à direita vai ser o nosso polo sul. Como é que eu calculo o campo magnético no solenoide? N, número de espiras, constante que depende do meio, I sobre L. O que é esse L, queridos? Esse L aqui é exatamente o comprimento do solenoide. Agora, na bobina chata, cada espira é percorrido por uma corrente elétrica. Olha como é que está a corrente aí, ó. Nota que a corrente, ela está indo para baixo na frente. Isso significa que atrás do fio aqui, ó, ela está indo para cima, certo? Então, eu tenho uma corrente aqui, ó, por baixo, por cima. Então, ó, para onde meu campo aponta? Meu campo aponta agora para a esquerda. Aliás, para a direita. Então, para a direita é o polo norte, para a esquerda é o polo sul. Como é que eu calculo o campo magnético ali dentro? O campo magnético no interior da bobina, de novo, ó, número de espiras, μI, sobre 2 vezes o raio destas espiras. Tá, queridos? Então, o que é que nós vimos hoje? Corrente elétrica gera campo magnético. Corrente reta gera campo circular. Corrente circular gera campo reto. Para onde aponta esse campo de acordo com a corrente elétrica? Regra do legal. Quando a corrente for reta, ó, campo circular. Quando a corrente for circular, campo reto. Regra da mão direita. Beleza, queridos? A gente se encontra nas próximas aulas para a gente fazer as questões e conversar mais sobre esses assuntos. Tchau, queridos. Um prazer inenarrável estar em vossas presenças. A todos, ó, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, queridos.